Bem-vindos ao canal Gol de Cabeça, sou Sérgio Filgueiras, o administrador. Este vídeo é para falar do perfil da torcida do Botafogo e porque é absurdo os preços que irão praticar tanto de sócio-torcedor como de ingresso para esta temporada. Se você é torcedor de outro time, vale a pena você ver esse vídeo pelos conceitos que aqui estão. Esse canal é um canal de todas as torcidas, de todos os assuntos. Tem playlist de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Pelé, de Garrincha, de gols bonitos, de gols bizarros, de Botafogo, de memes, playlist de vídeos emocionantes, de Maradona. É para funcionar como uma televisão, são mais de 4.200 vídeos e também tem lives específicas de Botafogo, porque o administrador é botafoguense. A mesa elíptica, o debate dos times cariocas, toda segunda-feira às 20 horas. No dia que eu gravo é dia, né? Pra gente falar da conquista da Taça Rio, de mais um vexame rubro-negro. E também tem as lives de Cartola, 3.165 pontos no ano passado. Acho que a gente sabe o que a gente está falando. Este vídeo, meus amigos, eu vou fazer numa tomada só. Então, se estourar o microfone, estourou, tá certo? Se eu gaguejar alguma coisa, eu não vou editar, eu vou fazê-lo de uma forma que ele fique bem simples, bem fácil, né, para eu subi-lo, né? Eu planejo esse vídeo há muito tempo, há muito tempo. Porque para mim é uma coisa crucial e eu sabia que quando botar nas torcidas organizadas para os lados do campo, via subida de preço aí. E aí você pensa que em função da SAF, as coisas vão mudar no Botafogo, né? Mas eu já tinha empiricamente a percepção de que o que aconteceu de bom no ano passado foi um acaso. Então, cientificamente, eu vou explicar para vocês o que eu quero. Eu queria fazer esse vídeo muito mais rebuscado, com um monte de slides, né, com um monte de fontes, com legendas em inglês embaixo. Eu queria fazer chegar no John Textor, mas eu não vou ter esse tempo, gente. É urgente, então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa entender em relação à torcida do Botafogo, comparecimento, essas falácias que o Botafogo não vai, os 7 mil de sempre. Então, eu dedico aqui, não tô brigando com vocês não, viu, gente? Tô brigando com vocês não. Aos meus amigos que eu li lá no Paixão Vinegre, que falaram 7 mil de sempre. Cláudio Rodrigues, dono aí da Estrela Solitária Transportes. Eu falo pro meu amigo Marcelo Zapato, dono da Zapato, falo pro meu amigo Thiago Machado, grande executivo aí desse mercado aí das Big Four, que botaram esses 7 mil de sempre. Isso eu vou botar aqui. Um link no final de um vídeo meu de 2019, que fala que de 67 até 2019, último ano antes da pandemia, a média histórica de público do Botafogo, que vai para o Brasil, são 14 mil. Então, se a gente vai fazer papel de Flapress, se o próprio botafoguense vai denegrir o botafoguense, vamos ao menos botar o número correto, minha gente. Vamos ao menos botar o número correto. Os 14 mil de sempre. Obrigado. Dito isso, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o comparecimento da torcida do Botafogo, torcida que não vai, a culpa é da torcida que não abraça, detesto isso tudo, né? Se um executivo da Pepsi, chegar lá nos Estados Unidos para defender, por que lá a Pepsi batalha ponto a ponto com a Coca-Cola e aqui é 51-9, né? Dados de anos atrás, eu não sei se ainda é assim, deve ser por aí. A Pepsi sempre teve um problema muito grave de distribuição no Brasil. Aí imagine que o executivo do Brasil vai responder ao CEO mundial e vai dizer assim, sabe qual é o problema do meu refrigerante? É que o meu consumidor a culpa é do meu consumidor, é ele que me consome. Quer dizer, não sou eu que tenho que entender o meu consumidor para entender quem é ele, para saber o que eu preciso fazer para atraí-lo. Não, a culpa é do consumidor. A culpa é do consumidor da Pepsi, a culpa é do botafoguense. Se o botafoguense não vai ao estádio, a culpa é da torcida. Esse discurso
me irrita profundamente. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: saber diferenciar torcida nacional de torcida local. Ponto. Somente 3 times têm mais torcedores nacionais do que torcedores locais: Flamengo, Vasco e Botafogo, ok? Então, a gente precisa entender qual é a torcida local. Não é dizer assim, são 4 milhões de torcedores do Botafogo, são 40 milhões de torcedores do Flamengo, são 28 milhões de torcedores do Corinthians. É onde eles estão. Esse é o ponto. Então, o principal é você entender o que é torcida local, o que é torcida nacional. Fazendo uma regra de 3 simples, como falei, eu queria dar muito mais fontes aqui, queria fazer um vídeo mais elaborado, mas vai que eu tenho na minha cuca, tá certo? O que eu estudo há 30 anos para tentar explicar para as pessoas que a culpa não é do botafoguense. Entra dirigente, entra amador, sai amador, entra profissional, mas ninguém entende quem é o tal do botafoguense. Ninguém sabe quem é. O que eu estou falando aqui para vocês, em dezembro de 2016, no Nanquim do Jardim Botânico, de propriedade do César Melo, você sabe quem é? O presidente atual do Botafogo. Eu dei uma palestra sobre isso para um grupo de empresários. Na campanha do Mufarrege, em setembro de 2017, no auditório da Sul América, eu também dei essa palestra para um grupo de empresários botafoguenses, tá certo? Não é a primeira vez. Então, a grosso modo, São Paulo, um estado que tem mais ou menos a Grande São Paulo. O estado de São Paulo tem uns 45 milhões de habitantes. A Grande São Paulo tem mais ou menos, se a minha memória não me traz, 21 milhões e 400 mil ou 21 milhões e 200 mil pessoas. Algo assim, pode ser que esse número tenha mudado, como eu falei, eu precisava fazer esse vídeo mais bem elaborado. 36% dessa turma é de corintianos. O que isso resulta em números? Que você tem 7 milhões e 400 mil corintianos para assistir um jogo contra o São Bento, o São José, a Portuguesa, seja o que for, né? Lá na arena deles, no horário da Globo, de quarta-feira às 21h45. Tá? O Corinthians tem uma torcida nacional? Tem muito. O São Paulo ter 45 milhões de habitantes e 36% serem corintianos, a maior concentração do Corinthians é em São Paulo, mas tem no país todo. Mas você tem que ver qual a torcida local. A torcida local, fazendo essa regra de 3, é 7 milhões e 400 mil corintianos na Grande São Paulo. Vocês já entenderam a linha do raciocínio. São 12 milhões de habitantes no Grande Rio, metade do Flamengo, são 6 milhões de flamenguistas no Grande Rio. São 4 milhões de São Paulinos na Grande São Paulo. Os São Paulinos da Grande São Paulo são exatamente a torcida do Botafogo no Brasil todo. Tá? São 2 milhões e 600 mil palmeirenses ricos. Tá? A torcida com o perfil mais rico de São Paulo é o Palmeiras. As pessoas acham que é o São Paulo. São Paulo tem 21% do total, cai para 12% na A. O Palmeiras tem 12%, só para 16% na A. O Corinthians tem 36% na A, sobe para 42%. 36% no total, sobe para 42% na A. Ou seja, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos tem um perfil mais elitizado e a do São Paulo é muito pobre. Quantas vezes vocês não falam que o São Paulo fez jogo a R$5 no Morumbi para botar 50 mil pessoas? Sempre. Por quê? Porque a torcida do São Paulo tem um perfil popular. Como ele pratica esses ingressos baratos, por o Morumbi ser muito longe para quem conhece São Paulo, né? Quase Santa Amaro, longe para caramba, bem Zona Sul, Zona Sul, enfim. Eles praticam preços baixos há anos. Eles tiraram torcedores corintianos nas classes menos abastadas por o ingresso ser mais barato. Ponto. Tá certo? Aí, indo nesse raciocínio, são 2 milhões e 400 mil atleticanos na Grande BH, 2.300 cruzeirenses. São mais cruzeirenses no estado, mais na capital, um pouquinho mais de atleticano. São mais ou menos 2 milhões de gremistas na Grande Porto Alegre, 1.800.000 vascaínos, 1.500.000 colorados, 1.400.000 tricolores no Grande Rio, 1.100.000 santistas em São Paulo, só são 5%, tá certo? E 1.200.000 botafoguenses no Grande Rio, supondo que desses 12 milhões de habitantes do Grande Rio, você tenha 10% de botafoguenses.
Perfeito? Então, gente, só para pegar alguns números. O Atlético Mineiro, que tem 2.400.000 torcedores, quando joga no Independência, com 1% da torcida dele, ele lota. O Corinthians, que tem 7.400.000 torcedores na Grande São Paulo, com um jogo no estado dele de 40 mil, com 0,5% da torcida, ele lota. O Flamengo, com a torcida local, com 1% só da torcida local, ele lota o estádio dele. O Botafogo, ele precisa de 3 a 4% da torcida local para lotar o estádio dele. Assim, a torcida do Botafogo, 1.200.000 pessoas, é gente pra caramba! É muita gente. Mas se você não precificar de forma correta, esse torcedor, ele não vai no estádio. Você tem os 4 P's do marketing. A gente parte para a segunda parte da explanação, tá certo? Você tem os 4 P's do marketing. Preço, praça, produto e promoção, ok? Botafogo em 2017 tinha batido o seu recorde de sócio-torcedor. O sócio-torcedor, erroneamente, ele é feito para o público local, tá certo? O sócio-torcedor é feito para o público local, é um erro. O sócio-torcedor deveria ser feito para todos. O Vasco conseguiu 150.000 sócios-torcedores ao colocar um sócio-torcedor de R$7. Aí o vascaíno, os 2 maiores redutos do Vasco no Brasil, onde percentualmente tem mais vascaínos, é Amazonas e Espírito Santo. Aí o cara do Amazonas, por R$7, ele vai ser sócio do Vasco, porque é muito barato, né? Essa é uma forma inteligente de você olhar o sócio-torcedor. Mas normalmente, você só olha o público local, tá certo? E aí, os 4 P do marketing. 2017, né? Praça. Fizemos o estádio customizado, tá? Produto. Contratou Montijo, um time guerreiro, um time que você sabia que ia para o estádio ia vender caro a derrota, treinado pelo Jair Ventura. Então você tinha um produto. Promoção. Promoção. Você foi até as quartas de final da Libertadores, né? Em promoção, você foi até as semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, você manteve um docinho na boca do cidadão para ele continuar um sócio-torcedor. A partir do momento que acabaram as promoções, que o Botafogo não se classificou para a Libertadores do ano seguinte, né, que o Botafogo não montou mais times competitivos, o sócio-torcedor mingou, tá? Naquela Libertadores de 2017, no jogo contra o Nacional, nas oitavas de final, o Botafogo ganhou lá o jogo, e na volta ele lotou. Talvez seja a última vez que o Botafogo tenha colocado 40.000 pessoas no estádio Newton Santos. Com a minha memória de elefante, foi R$80 a norte, 100 a leste e 120 a oeste. Vendeu tudo. Por quê? Porque nesse jogo, como os meus filhos vinham de São Paulo, eu sempre comprava na Oeste Superior, porque era a última a acabar. Né? Eu como sócio proprietário, eu tinha acesso ao estádio, reservava na Oeste Superior para mim, tá certo? E esperava, enfim, abrir para os não sócios, meus filhos poderem comprar na Oeste Superior. Gente, era sotaque do Brasil todo. Era sotaque mineiro, era sotaque nordestino, era sotaque nortista. Por quê? Porque você não tem público local para encher o Newton Santos aqueles preços praticados no jogo nacional. Então, esses jogos que o Botafogo lotou a um preço muito alto são jogos em que você trouxe a torcida nacional. Para você lotar os jogos, por mais interessantes que eles sejam, você necessita da torcida local. Aí no ano passado, o que aconteceu? A gente tinha um produto, o produto era John Textor, tudo mudou, somos ricos, tá certo? Né? Infelizmente, né, essa foi a percepção do botafoguense, né? O maior rival faz 1 bilhão de receitas. Você vai ter alguém que vai ter que aportar 400 milhões em 4 anos e foi vendida erroneamente a ideia que se ficou rico.
não era bem assim, né? Mas isso aí eu já falei em outros vídeos, com, digamos, com um bom head scout, com um bom trabalho, você consegue fazer frente a quem compra Cebolinha, que é um jogador reativo, Marinho, que é um peladeiro que tem que fazer o time jogar em função dele, enfim, por aí vai, para quem rasga dinheiro. Com a forma científica você pode competir, mas isso aí é outro papo, né? Mas você criou uma expectativa muito grande. O produto, ano passado, era John Textor e um sócio torcedor barato. Com o preto e branco a R$20 e você pagando meia, sabe o que acontece? Quando você tem uma leste superior a 40, você assiste. Se naquele mês o Botafogo fizer 4 jogos em casa, seja de Sul-Americano, de Copa do Brasil, né, de brasileiro, você vai pagar R$20 pelos 4,80, mais os 20 do plano, pagou 100. Por R$25 o ingresso, você assistiu os jogos do Botafogo todo. Ano passado, o Botafogo teve boas lotações porque o ingresso estava barato. Ponto. Em muitos jogos, vocês podem ter certeza, pela expectativa criada, você conseguiu encher um pouco mais, especialmente no início, que as pessoas organizavam caravanas, né? Especialmente da Zona da Mata Mineira, para vir assistir aos jogos, e engrossava o caldo. A torcida local do Botafogo é enorme, mas é insuficiente se você não praticar preços acessíveis. Ponto. Eu cantei nesse canal que quando tiraram as organizadas e botaram para os lados, é porque ia aumentar o preço do ingresso. Então eu quero saber quem é um gênio. O Botafogo não contratou ninguém. A gente sabe nas mídias que John Textor, não vai botar dinheiro, não vai aportar enquanto tiver uma segurança jurídica maior. Ou seja, você não tem expectativa. Você está com um técnico que todo mundo sabe que só piora o time e que você não vai demitir porque a multa é de 10 milhões. E se eu fosse o Textor, desculpa, gente, eu não demitiria também. Não se rasga dinheiro. Você vai estressar a relação e tentar uma outra solução. Não estamos mais no regime amador. Quem vem? Qual vai ser o modelo de jogo? Né? O que a gente tem em mente? A coisa vai ser mais pensada. Mas a torcida sabe que com Castro o time não vai para frente. Esse time não vai entregar mais, por mais que você até contrate. Né? Que adianta tu contratar um Marlon Freitas, que seria o melhor primeiro volante do nosso time, se o nosso treinador não bota para jogar, né? Quem sabe a gente não vai contratar, que vai virar banco em vez de escolher camisa. É muito complicado. Então, meus amigos, eu estou afirmando para vocês que os nossos públicos este ano serão pífios, salvo acontecer alguma coisa extraordinária no campo, você começar a ganhar. E aí você entender que o teu produto é melhor, aí você entender que você vai ter uma promoção como uma final de Sul-Americana, salvo isso, a gente vai ter um problema velho, que não é culpa do torcedor, é culpa de quem não entende quem é você. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião, como nesse vídeo feito para quem pensa o futebol com inteligência.